Olá, vamos começar mais uma semana e hoje vamos continuar aí falando de chantilly. Por quê? Várias pessoas me pediram aí dicas de como saborizar o chantilly. Então, já que a gente, tinha batido o chantilly, vamos agora aprender. Eu vou dar algumas dicas e sugestões aqui para vocês saborizarem o chantilly depois de batido, tá? Ou quando você estiver batendo, aqui eu dividi em várias porções pra gente ter aí várias opções, né? De sabores, mas você pode bater o seu chantilly na batedeira e aqui mesmo, depois dele batido, você pode saborizar, né? Ou quando ele já estiver montando, você já pode aqui saborizar e terminar de bater, tá? Mas aqui eu quis dividir ele em várias porçõezinhas para ter opções aqui, eu dar algumas sugestões para vocês. Bom, alguns pontos que vocês devem levar em consideração. Primeiro, quando a gente fala em saborização, quando a gente fala em chantilly saborizado, é diferente de, por exemplo, um chantilly de chocolate, um chantilly de morango. Por quê, gente? Quando a gente tem, né, um chantilly, por exemplo, que ele é saborizado, isso quer dizer que ele tem um sabor suave de chocolate, de morango, tá? Então, é o chantilly com um sabor, um leve sabor, uma lembrança daquele ingrediente. Então, por exemplo, a gente fala um chantilly saborizado de chocolate, um chantilly saborizado de morango, tá? Quando você come, ele tem um leve sabor, tá? A mesma coisa quando você vai fazer um recheio. É um creme de confeiteiro saborizado de chocolate. É diferente de um creme de confeiteiro de chocolate. A quantidade que você usa é maior quando é um creme, por exemplo, um creme de confeiteiro de chocolate, tá? A base dele é o chocolate aí, né? É bem mais forte o sabor, tá? Agora, quando é um creme de confeiteiro saborizado aí é diferente. Então, isso quer dizer que ele tem um leve sabor, ok? Então, tem essa diferença aí que vocês têm que levar em consideração, tá? Outra coisa é o seguinte, você, quando pensar, né, em saborização, eu gosto, por exemplo, de dividir em 3 categorias. Quais são essas 3 categorias de saborizantes? São os saborizantes cremosos, os em pós e os líquidos, tá? O que seria um saborizante cremoso? Um doce de leite, né? Uma Nutella, um ganache, um creme de confeiteiro, tá? Geleias, tá? Então, que tem uma consistência cremosa. Por exemplo, esse aqui, ele é saborizado com goiabada cremosa, né? Se você não tem a goiabada cremosa, você pega a goiabada aí que você tem firme e você pode diluir ela em água. Eu diluo no micro-ondas, pode ser no fogo. E eu gosto, inclusive, não de diluir em água. Eu gosto de diluir, ó, no licor de laranja, que eu sempre tenho aqui na minha cozinha, o Control, tá? Ou então o vinho branco. O vinho branco também fica uma delícia. Por quê? Você já saboriza ele. Deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui, eu sempre tenho também na minha cozinha, né? Esse pequenininho que é para eu usar exatamente aqui, né? Para dar um toque, para diluir, por exemplo, a goiabada. Então, eu sempre tenho aí e eu gosto de usar para diluir ao invés de água, ok? Bom, então, esses aí são os cremosos, que tem essa consistência cremosa. Em pó, o que você tem de saborizante em pó? Nossa, muita coisa, né? Você tem o chocolate em pó, você tem canela, você tem matcha, você tem café. Então, tem muitos. Você tem pó de morango, tem vários aí. Então, ele é em pó. Os líquidos, né? Você pode, por exemplo, tem as essências, que você pode saborizar também o seu chantilly com as essências. Você tem os sucos, né? Suco de limão, suco de laranja, também dá, mas a gente vai falar de quantidades, tá? As bebidas alcoólicas, como os licores. Eu gosto muito, né? Quem é meu aluno sabe que eu gosto muito de usar bebida alcoólica para saborizar.
como saborizante, como uma essência aí nas minhas receitas. Então, ó, vários. Então, esse aqui é o de laranja, que eu gosto muito, é o Control, né? Você tem, por exemplo, esse aqui é o, né, é o rum, é o conhaque. Tem o rum também, que você pode saborizar, tá? O conhaque, né? Que é o brandy. Você tem aqui, por exemplo, esse aqui é um licor de cassis. Então, você vê que eu tenho sempre pequenininhos, porque eu uso pouco, eu uso como essência mesmo. Então, você tem aquele Baileys, você tem vários aí, licor de chocolate, licor de café, licor de coco, do que você quiser, tá? Então, isso aí são os líquidos aí que você pode usar. Agora, realmente assim, você tem que tomar cuidado com as quantidades. Lembra que é saborização, tá? Então, a quantidade de chantilly é muito maior do que esse ingrediente aí que você vai usar para saborizar, né? Então, olha só, tem algumas dicasinhas para quando você for saborizar, e não é, em muitos aqui, não é só pegar e misturar o chantilly, tá? Você precisa diluir. Então, por exemplo, o café, né? Esse aqui é de café, tá? Você precisa deixar ele... Bom, ele aqui tá mais mole, que já tem tempo que ele tá aqui, né? A minha cozinha tá quente. Então, eles, claro, né? Estão amolecendo aqui. O café, se você dissolve ele, faz uma pastinha dele, você vai ter... você vai intensificar o sabor dele, vai ficar mais fácil de você realmente, assim, incorporar ele. Vamos fazer aqui para vocês verem? Então, deixa eu pegar aqui. Eu também, é uma coisa que eu uso. Cadê meu café? É uma coisa que eu uso muito também, assim, eu não uso café solúvel para tomar. Eu amo cafezinho, mas eu faço meu café na hora. Eu passo meu café, eu não gosto, né, de café solúvel, mas eu sempre tenho, assim, os stickzinhos, porque eu uso também, né, para saborizar minhas receitas, tá? Então, vamos deixar isso aqui um pouco de lado. Eles vão amolecer, claro, né? Mas é por uma boa causa. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui pra gente saborizar rapidinho, vocês verem como que eu faço pra saborizar com café, com matcha. O matcha dá pra você ir até direto. Então, eu vou ensinar as duas formas aí, tá? Então, ó, um potinho aqui, vou abrir esse aqui. Vou botar aqui, tá? Botei meu stick aqui, meu café. E agora, gente, ó, é uma pastinha, não é muita água. Então, quando é pastinha, quando eu preciso de pouca água, eu já falei também em algum vídeo aí, eu gosto de usar uma pipetinha, isso aqui compra no Daiso aí, no Riacoen, com água. Então, porque aqui eu consigo controlar. Então, é um pouquinho que você vai colocando, de pouquinho em pouquinho, porque eu não quero que isso fique líquido. Eu quero só fazer uma pastinha para ficar fácil de incorporar, tá? Então, vamos lá. Então, ó, eu vou mexendo, tá? Isso aqui, pra você, quando você vai fazer, por exemplo, usar o café para bolos, em qualquer receita que você for usar, é ótimo, né? Você fazer essa pastinha, porque realmente intensifica o sabor e fica bem mais fácil de incorporar aí na sua receita, tá? Então, deixa eu ir aqui. Então, quando eu vejo, ó, que ele já tá uma pastinha mesmo, ó, e eu diluo bem isso aqui, e eu uso essa pastinha, tá? Então, deixa eu pegar um pouco do chantilly aqui, deixa eu bater aqui um pouquinho ele, pra ele voltar aqui o ponto. Isso, né? Vamos fazer, como se fosse ao vivo. Vamos lá. E vou pegar aqui. Ó. O que que eu gosto de fazer
O que eu gosto de fazer primeiro? Eu gosto de pegar um pouco, eu não vou botar ele todo aqui de uma vez. Eu gosto, porque fica mais fácil ainda, de pegar um pouco do chantilly, eu boto aqui. Eu vou misturar aqui com esse chantilly, porque vai me facilitar muito, tá? Na hora de incorporar. Então, eu saborizo uma parte, e aqui você não precisa se preocupar. E aí, depois, ele vem pra cá, tá? Deixa eu pegar um fouet, que eu gosto aqui de usar um fouet. Tome cuidado com as quantidades. Aqui eu não tô pesando, né? Eu tô na cabeça aqui, tô botando aleatoriamente. E aí, você vai, ó, incorporando, ó, tá? Então, tem que respeitar também o limite, a quantidade, tá? Ó, ele continua no ponto bom, aqui. Então, tem que respeitar o limite, né? Esse aqui, por exemplo, já tava tempo aqui, ele já amoleceu um pouco. Vou até tirar ele daqui, vamos substituir por esse aqui, tá? Então, ó, tá aqui saborizado. Então, é bem mais fácil, porque se a gente colocar o pó direto aqui, vai ficar uns pontinhos aí. E você vai ter que trabalhar mais aqui e acaba você prejudicando o ponto do chantilly, ok? Então, isso pra pós. Mas pós, assim, por exemplo, o matcha, né? Que, olha só, eu sempre tenho esse também, né? Mas porque ele já vem assim, ó, com uma peneirinha. Então, você pode aqui direto, você já ir saborizando com a peneirinha, passando pela peneira, você já vai acrescentando no seu chantilly. Ou você pode também fazer a pastinha dele, tá? Então, o matcha, como ele é mais, o pó é mais fino, né? Dá até pra você ir colocar ele, por exemplo, numa peneirinha e você ir peneirar aqui e aí já misturar com o fouet, ok? Então, esse é o matcha, né? O de chocolate também, né? Uma forma de fazer o de chocolate, esse eu usei o chocolate 100%, ok? Em pó, né? E a mesma coisa, você vai aqui, né? Eu só peneirei o chocolate aqui, né? E misturei. Então, ele incorpora muito bem, tá? Só que aí, o que você tem que tomar cuidado aqui? Bom, o café, o chocolate, né? E o matcha, por exemplo, eles têm um sabor amargo. Então, tem que tomar muito cuidado com o doçor do chantilly. Então, lembra que a gente fez aqui, né? Eu falei pra vocês que normalmente eu coloco aí 10%, 20%. Então, por exemplo, para uma caixinha de 200, eu coloco 20 gramas de açúcar, né? Dependendo do que eu vou usar, eu coloco 30 gramas, tá? Mas, no caso, por exemplo, de fazer o de chocolate, de fazer o de café, o de matcha, aí se coloca mais açúcar. Por quê? Porque ele é amargo, né? Então, ele vai ficar realmente assim... Nossa, não vai ficar legal. Essa sábado, a minha filha trouxe, né? Ela comprou um rocambole de café. Feito, né, com o chiffon cake. Então, assim, era a massa de café do chiffon e o recheio, que era bem generoso, era de café, né? Então, na verdade, era isso aqui. Era um chantilly saborizado com café. Mas o que acontece? Normalmente, o japonês, ele não usa açúcar, né, no chantilly, assim. Normalmente. E, gente... O chiffon tava uma delícia, mas o recheio, ele tava super, hiper amargo, entendeu? Tava horrível, não tava saboroso, você comia, não tinha como não fazer cara feia, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, ó, esse aqui resolve muito bem esse problema, né? Lembra do Furoshito Sugar, que ele dissolve muito fácil no gelado? Então, por exemplo, fez o seu chantilly, sentiu que ele ficou amargo, dá pra você acrescentar, por exemplo, ó, a quantidade aí que você quer, né? Porque aí ele dissolve fácil, então você não vai perder, tá? Então,
Você vai misturando e ele dissolve bem fácil. É diferente de você usar, né, o normal, o açúcar normal, ok? Então, olha que delícia, tá? E ele já dissolveu, não tem um grãozinho aqui, né, ó, de açúcar, tá? Então, você consegue usar ele fácil, ok? Então, fica a dica aí pra vocês. Outra coisa, vamos lá. Vai usar, por exemplo, a goiabada, né? Eu tenho aqui, ó, tá? Ela cremosa, né? Essa não foi feita pra isso. Quando eu bato até depois que eu derreto, eu bato, compro um mixer, assim, pra ela ficar bem... Mas ela tá aqui, né? Tem uns carocinhos da goiaba, mas isso faz parte. Então, o que eu gosto de fazer? Eu faço exatamente o que eu fiz aqui no café. Primeiro eu coloco, por exemplo, um pouco de chantilly aqui, misturo isso aqui para depois misturar no todo, né? Na parte maior. Facilita muito mais aí você incorporar, tá? O que mais, gente? Ó, esse aqui é o de goiaba, né? Ficou uma delícia. Fica assim com um sabor suave. Não, mentira. Esse é o de goiaba, tá? Não, mentira. Esse é o de goiaba. Olha o cheirinho gostoso. Esse é o de goiabada. Ai, ai, ai. Esse é o com geleia de morango. Ó, ele tem até uns, tá vendo, vermelhinho ali, né? Então, você pode também fazer com geleias, né? Essa é com geleia de morango. Aí, é procurar uma geleia que não tenha pedaços, tá? Ou se tiver, pega um mix aí e bate, né? Esse daqui, ele é com o control. Ok? E, gente, olha, muitas pessoas ficam preocupadas, ai, porque criança para comer e tudo. Não, é tão pouco que você usa que não vai ficar, né, não vai embebedar ninguém, só fica realmente, né, o saborzinho, tá? Um leve sabor, ok? Então, olha, usa a imaginação, dá para vocês usarem aí vários ingredientes, né, como saborizantes aí, para você diferenciar, para você, né, usar o chantilly de formas aí diferentes. Vamos, as quantidades, não vai ter assim uma quantidade certa. Por quê? Porque vai depender muito, tipo, você vai usar uma geleia. Vai depender muito da geleia, da consistência da geleia. O doce de leite é a mesma coisa, a consistência do doce de leite. Então, eu vou passar o chocolate, vai depender muito do tipo de chocolate que você vai usar e da marca, da quantidade de massa de cacau. Então, esse 100% aqui, por exemplo, né, você usa uma quantidade, mas se você for usar aquele 70%, já vai dar uma diferença. Se você for usar o milho com cocoa, já vai dar outra diferença aí. Já vai ficar bem diferente, então tem que tomar cuidado com isso. Eu aconselho vocês decidirem com o que vocês querem saborizar. Façam um teste, que também vai depender muito de gosto, tá? Cuidado para não passar do ponto. Olha só, esse aqui eu passei do ponto de propósito e olha a diferença. Esse eu saborizei com a geleia, tá? E ó, tá no ponto aí, firme, né? E esse eu também saborizei com a geleia, só que eu coloquei uma quantidade maior. Ó, olha só, até a cor dá pra vocês verem que tá diferente, né? E olha só, super líquido, né? Então, toma cuidado, porque dependendo da quantidade que você coloca, você perde o ponto. Então, ele tem que se manter, ó, né? Ele tem que manter, né, a consistência dele, tá? Tem que tomar muito cuidado para você não usar demais aí, e aí você perdeu o ponto, ok? Bom, é o seguinte, quando você vai usar os saborizantes cremosos, você pode partir do princípio, começar com 20% da quantidade de chantilly que você vai usar, ok? Então, calcula aí, né? 20% do peso, da quantidade de chantilly que você vai usar. O em pó, você vai começar a usar de 5 a 10%. Por que de 5 a 10%? Porque, por exemplo, 5% de café
é suficiente, porque ele tem um sabor muito forte. Mas 5%, por exemplo, de matcha já não dá, você usa mais, porque ele tem um sabor mais suave. Mas tem que tomar muito cuidado, né, para não amargar, né? A mesma coisa o chocolate, dependendo do chocolate que você usa, né, você pode usar mais ou menos. Então, eu tô falando dessas porcentagens, não é a porcentagem exata para você usar, tá, gente? É para você começar a testar, ok? Para ele saborizar, mas não perder o ponto. E os líquidos, né? Então, suco de limão, bebidas aí alcoólicas, licores, né? Você pode usar mel também, tá? Essências, dependendo da essência também, depende aí, né? Então, eu coloco 5% também para começar. Então, 5% que vai variar de acordo com o tipo de bebida que você vai usar, né? Então, 5% da quantidade de chantilly, ok? Então, por exemplo, você vai, né, usar uma caixinha aí, né? Vai bater o chantilly e tudo. Se você for saborizar ele inteiro, pega uma caixinha, você vai bater aí 200 ml aí, né? De líquido, né? Do creme vegetal. Aí, se for, por exemplo, para geleia, você vai começar a usar com 40 gramas, ok? Se for, por exemplo, um em pó, que vai ser de 5 a 10%, você vai usar 5%, você vai usar 10 gramas, tá? Do pó, ok? Agora, se for líquido, por exemplo, né? Você vai usar, por exemplo, sei lá, a bebida alcoólica aí, o control aí, para uma caixinha, por 200, né, gramas aí de chantilly, vamos usar gramas de chantilly, você vai usar aí também 10 gramas. Então, vai depender de gosto. Ah, mas eu usei, por exemplo, essa porcentagem aí de 5, isso é o que eu uso, tá, gente? Então, é o que eu parto desse princípio. Ah, eu vou usar o café, né? E eu usei 5% e achei que ficou muito forte. Diminui, né? Vai também variar muito de acordo com o paladar, é claro, tá? Eu tô dando sugestões aqui e como eu parto do princípio para saborizar aí os meus chantillis, ok? Então é isso, eu espero ter ajudado aí, respondido aí as dúvidas de vocês. E vamos lá, né? Começar a semana firmes e fortes. Gente, aviso importante, né? O DPC, né? Que é o meu programa de mentoria. Ontem teve a aula gratuita, tá? Quem não assistiu ao vivo, infelizmente não vai ter mais acesso ao PDF com os slides, né? Porque era só para quem estava ao vivo e para os alunos, né? Do DPC aí. Mas você tem acesso à aula e os slides lá na aula. Então eu vou deixar aberta a aula, porque eu recebi uma enxurrada de mensagens, porque as pessoas, né, os horários não bateu, tem gente que estava trabalhando, né? Então, pra gente ser justa, né? Eu vou deixar aberto essa semana aí, mas o link para você pegar tá lá no Televip, tá? Então, vão lá no Televip, tá lá o link para você assistir a aula, vale muito a pena, foi muito bacana, muita informação legal. E aí, as inscrições aí com algumas vagas para quem quiser entrar no DPC, também, né, tá aberta aí. E o link também tá no Televip, tá? Para você comprar pagando no cartão de crédito ou dividindo em até 6 vezes, ok? E se você quiser pagar aqui por depósito bancário no Japão, né? A minha conta no correio, me manda uma mensagem, porque aí além do preço que tá bem em conta, sai menos de Sambiacoen aí, 300 ienes por dia, gente. É um valor realmente assim simbólico, se você for ver, para tudo que é ensinado. É um valor promocional mesmo, né? Porque se você for ver, se eu fosse cobrar o programa, né, pelo que ele tá mesmo, o DPC-1, ele tava 293 mil, com tudo, né? O valor normal dele. O DPC-2 ia passar de 350 mil, com certeza, com tudo a mais que vai ter, né? Mas você vai, né, pagar agora com um valor bem especial, vai pagar aí 10% do valor, né, normal dele, tá? Então vale a pena aproveitar, ok? Então manda uma mensagem para mim se você quer
aproveitar ainda mais esses 10% em cima do valor que tá lá. E eu espero, né, que vocês realmente, assim, se deem a chance, aproveitem essa oportunidade e venham ser felizes com a gente, né, participar aí, fazer parte da família DPC, ok? Então é isso, gente. Amanhã a gente continua, né, com os nossos 10 minutos com a Ana, começando a semana, e qualquer coisa vão falando, beleza? Beijo, gente!